Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Aqui você fica por dentro de tudo que é notícia na TV Pai Eterno. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano está no ar. Começamos a nossa edição lembrando que, outubro, nós celebramos Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. Lá em Aparecida, São Paulo, o repórter Alain Ribeiro conversou com a historiadora Tereza Pazin e nos ajuda a entender a história e a devoção em torno dessa santa tão querida do povo brasileiro. Vamos ver. Por ano, milhares de devotos vêm até Aparecida prestar a sua homenagem à padroeira do Brasil. Mas essa devoção começou de forma simples, bem singela, numa vila de pescadores. E para ajudar a contar um pouquinho dessa história, hoje eu tenho a presença aqui da Tereza Pazin, historiadora. Seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Conta para quem está em casa o significado desse espaço aqui em Aparecida. Estamos aqui na raiz. Aqui era o antigo bairro das Pedras, hoje Itaguaçu. Então aqui nós tivemos morando por volta de 18 famílias. Isso nós estamos em 1717. Todos eles pescadores. Então nós temos aqui a Vila dos Pescadores. Morava então aqui Domingos Garcia, casado com a dona Silvana, e pai de João Alves. João Alves é muito importante na nossa história. Felipe Pedroso, que era irmão da dona Silvana. Então eram famílias devotas, famílias católicas, praticantes, e tinham o ofício da pesca. Então essa que é a importância, porque toda a nossa história, ela começa através de um pedido da Câmara de Guaratinguetá, de peixes para o Conde de Assumá. Dona Tereza, vamos caminhando aqui, conhecendo um pouquinho o espaço. Vamos entrar aqui para ver um pouquinho dessa reprodução, desse cenário que mostra justamente como era a casa dos pescadores, né? Tudo muito singelo. Era uma vila de gente humilde, né? Sim, pescadores humildes, o fogão de lenha. Ele terá um grande papel dentro da nossa história, porque durante o milagre que veio acontecer com várias famílias dentro da casa, as velas se apagaram, não tinha vento nenhum, e correram para pegar uma tocha no fogão a lenha para acendê-las. Mas antes que eles chegassem perto, as velas reacendem. E foi a primeira vez que as pessoas gritaram, milagre, milagre. Então, até uma casa aqui, nós temos uma história e é bom lembrarmos sempre. A história de Nossa Senhora Aparecida é uma história fidedigna. Então, não tem assim, eu acho, alguém achou. Não. Os padres da época, Padre José Alves Vilela e outros, eles foram relatando. E principalmente eles foram ouvindo as pessoas daqui do bairro. Agora a gente começa um caminho que vai levar justamente na origem de tudo isso, que é o Rio Paraíba do Sul, local onde em 1717, 3 pescadores primeiro pescam a cabeça da imagem, correto? Não, primeiro o corpo da imagem e posteriormente a cabeça da imagem. E dali vem um barco cheio de peixes. Qual o significado dentro do contexto da época, esse barco cheio de peixes, essa pesca milagrosa? Então, eu vou fazer só uma observação.
estavam em 3 canoas. Então, na verdade, um só foi assim que foi escolhido por Maria, por Jesus. Jesus quis mostrar a esse filho, né, através de Maria, que ela ia aparecer num lugar, nas águas, lembra do batismo. Então, você está vendo como tem uma sequência? Não está solta a história. Então, é um rio de água corrente, o pai estava numa canoa, o tio em outra canoa. Mas Nossa Senhora apareceu para o mais jovem, devia ter uns 20 anos, o João Alves. Ele pega a imagem, coloca a imagem dentro da sua canoa, lá diz que ele embrulhou em um tal pano. Isso nos documentos oficiais que nós temos na Cúria aqui de Aparecida. Depois, logo, o mesmo jovem encontrou o quê? A cabecinha. Não poderia ter sido pai ou tio? Não, o mesmo jovem. Então, Maria quis aparecer primeiro aos jovens. Isso é muito bonito, para os jovens lembrarem disso, o encontro dela com os jovens. Mas não desanimaram, acho que continuaram, né? Tinha que continuar a pescaria, pelo menos tentar, porque eu estava tentando há tanto tempo, há tantas horas. Logo em seguida, então, as canoas ficaram abarrotadas de peixes. E agora a gente chega nesse lugar que é o mais significativo de todo esse trajeto que a gente fez, que é justamente o Rio Paraíba do Sul, o local onde a imagem foi encontrada, né? É uma tradição da época lançar as imagens quebradas no rio, na água corrente. Mas o mais bonito é todo o milagre no entorno da imagem de Aparecida, porque é a pesca do momento ali conjunta, refletida também no milagre, né? Essa imagem possivelmente tem um autor. Sim, a imagem tem um autor e já conhecemos o nome desse autor desde 1750, então um bom tempo. Em 1750 nós tivemos aqui em Aparecida a primeira missão pregada pelos padres jesuítas. E terminada a missão, foram embora, mas os jesuítas enviaram ao seu superior na Bahia uma carta muito pequenininha, singela mesmo. Abre aspas. Hoje sabemos o nome do escultor da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Foi Frei Agostinho de Jesus. Fecha aspas. Mas como? Poderiam perguntar. Porque os jesuítas compararam várias imagens às imagens feitas pelo Frei Agostinho de Jesus. Então ela tinha aquela singeleza no olhar, a covinha, as mãos muito finas de Nossa Senhora, aquele cabelo muito bonito, porque ele estudou em Portugal, o Frei. Então ela tinha aquele porte bonito, aquela faixa na cintura mostrando que Maria estava grávida. Então é muito bonito nós encontrarmos quem moldou essa imagem, Frei Agostinho de Jesus. Principalmente aqui no Paraíba, esse Paraíba que tão cheio, não? Se nós pensarmos uma imagem encontrada, uma cabecinha tão pequenininha. Agora, no mês de outubro, o rio está cheio. Por que está cheio? Porque é tempo das enchentes. Daí o nome Paraíba. Rio ruim para a pesca. Não era ruim para a pesca, no mês de outubro só. Tereza, para a gente finalizar, o que a imagem de Nossa Senhora Aparecida encontrada pelos 3 pescadores tem para nos ensinar? Tem para nos ensinar, primeiro, aquela singeleza de humildade, de silêncio, porque ela foi encontrada nesse Paraíba,
num silêncio total. Ela quis ficar com a família dos pescadores, onde não temos nenhuma história. Então é isso, sabe? O silêncio de Maria. E ela nos mostra também como mãe. Nós sentimos Maria como mãe. Quando você pede e você consegue. Aquele lugar que você chega, você sente bem. Você pode ver o nosso santuário. As pessoas deitam, as pessoas dormem ali dentro. Elas sentam ali. No chão mesmo, não precisa ser no banco. Então essa Maria, essa Nossa Senhora Aparecida nossa, é uma Nossa Senhora de todos, de todas. Ela está ali conosco mesmo. Um dia de bênçãos e emoção e fé no Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia. Fiéis e familiares celebraram um momento único na vida do agora Padre João Paulo da Silva Fernandes. Vamos acompanhar. A manhã do último sábado começou em clima de muita oração e alegria. No Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, centenas de fiéis, religiosos e religiosas, missionários redentoristas e familiares se reuniram para testemunhar um dos momentos mais significativos da vida do diácono João Paulo da Silva Fernandes, sua ordenação sacerdotal. Momento em que o diácono é ordenado e se torna padre. Durante a celebração, presidida por Dom Danival, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, cada gesto carregou um profundo significado, como o momento da prostração, que representa total entrega e humildade diante de Deus. Em seguida, pela imposição das mãos e pela oração consagratória, o diácono é ordenado padre. A unção das mãos simboliza o poder de abençoar e consagrar, e a entrega do pão e do vinho marca o início do ministério sacerdotal. Após os ritos, a primeira bênção neossacerdotal do padre João Paulo aos pais, um momento de profunda emoção e entrega. A vocação do padre João Paulo começou ainda na infância em Ouro Verde de Goiás, durante a primeira Eucaristia. De lá para cá, foram anos de estudo e amadurecimento, um caminho de fé que também transformou a vida da família. Assim que ele fez a primeira Eucaristia, ele já sentiu o chamado. Aí ele falou para mim primeiro, eu falei assim, não, meu filho, espera. Aí ele falou assim, não, mãe, eu quero ser padre. Eu achei muito bonito e Deus tocou no meu coração. Sempre a gente apoiou. Aí quando ele pediu, ele falou assim, pai, um dia você podia arrumar para mim, mandou eu ser coroinha. E a gente conversou com uma amiga lá da igreja, ele foi coroinha, aí por aí foi a vocação dele que foi surgindo, né? Uma caminhada longa, marcada por desafios, fé e aprendizado, que o padre João Paulo recorda com carinho e gratidão. Muitos altos e baixos, mas na vida do cristão nós temos isso, justamente a nossa subida para o Calvário. A cada Santa Missa, a cada vez que eu subir para o altar, eu estou subindo para este Calvário, para ali também sofrer a paixão do Senhor. É preciso ter também essas dificuldades, esses espinhos, justamente para nos mostrar que tudo aquilo que Deus sofreu por nós, nós também podemos fazer um pouquinho de sacrifício, fazer um pouquinho de renúncias também para abraçar esse amor redentor do Senhor.
O padre Wellington Pereira acompanhou João Paulo desde o início de sua caminhada espiritual e guarda com carinho as lembranças dessa trajetória de fé e vocação. Cada sacerdote deve se incumbir de pelo menos motivar uma vocação para que continue a sua no coração da igreja. E eu sinto que o João Paulo é essa continuidade do meu sacerdócio, do sacerdócio do padre Edmilson, que foi também a motivação para que eu entrasse no seminário, de modo que a gente vê a realidade da igreja, os frutos, eles virem numa velocidade muito rápida. O superior provincial da Congregação Redentorista de Brasília, padre João Paulo, destacou o enriquecimento espiritual da Congregação Redentorista com a chegada do novo padre. É um dia que confirma para nós que a bondade de Deus nunca nos falta. Deus continua a passar na história, na vida de cada ser humano, interpelar para que possa realizar o seu reino, o seu projeto. E nós confirmamos nessa celebração de ordenação do neo-sacerdote João Paulo que o Senhor continua a interpelar o coração humano e agradecer pela sensibilidade e abertura de coração também deste neo-sacerdote. A partir de agora, padre João Paulo se prepara para viver uma nova missão, sempre com a bênção de quem o acompanhou desde o nascimento. Desejar felicidade para ele, agradecer a Deus pela pessoa que ele é, né? Esse filho que é, esse sacerdote que Deus ungiu para a gente. Muitas bênçãos para ele, que ele seja assim um padre, assim, acolhedor aos pobres, buscar as almas que estão tão perdidas, tão sofridas, tem muita gente sofrendo, e que ele possa chegar e não tiver preguiça de atender as pessoas. É o que eu desejo para ele, muita força, fé e amor a Deus. Desejamos ao padre João Paulo um fecundo ministério sacerdotal, que o nosso confrade responda ao amor do Divino Pai Eterno através do legado deixado por nós de Santo Afonso Maria de Ligório. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta com mais notícias em Primeiro Plano. Em Trindade, a Romaria do Terço dos Homens reuniu fiéis de todo o país em um encontro marcado pela oração, emoção e o compromisso de viver a fé no dia a dia. Acompanhe agora a reportagem do Stanley Brenner. Realizada na capital da fé em Trindade, a 11ª Romaria do Terço dos Homens reuniu grupos de diversas regiões do estado e do país. Logo nas primeiras horas da manhã, em meio às bandeiras, textos e camisetas personalizadas, homens rezavam. Um encontro que, ano após ano, se fortalece como tradição e expressão viva da fé católica. Ao longo do percurso, cantos, orações. Que nós estejamos no dia de hoje, parte daqueles 72 que Jesus chamou. E momentos de silêncio marcaram a caminhada. Pais e filhos, avós e netos, jovens e idosos, todos reunidos com o mesmo propósito:
entregar suas intenções à sua vida ao Divino Pai Eterno. Ao chegarem à Basílica, os grupos se uniram num grande momento de celebração, um cenário que emociona até quem mesmo só observa. O movimento do Terço dos Homens é considerado um dom do Espírito Santo para toda a Igreja. Rezar o terço, segundo os participantes, não é apenas um ato de devoção, mas um caminho de conversão e transformação de vida. A missa foi o ponto alto da romaria. No interior da Basílica, os romeiros participaram da santa celebração em um clima de profunda unção, reverência e gratidão. Um momento de comunhão que reafirmou a missão de ser homens de oração, serviço e testemunho. Inspiração do Espírito Santo é aquelas pessoas que querem ser instrumentos. Eu estou aqui para ajudar a crescer o reino de Deus. Ao final, em espírito de fé, fraternidade e gratidão, os homens encerraram mais uma edição da Romaria do Terço dos Homens, renovando o compromisso de serem luz em suas casas, suas comunidades e no mundo. Uma caminhada que termina na estrada, mas continua na vida de cada participante. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno recebeu mais uma vez a Romaria da família franciscana. A celebração foi presidida pelo Frei Carlos Antônio Pereira. Vamos conferir agora. Em clima de oração e fraternidade, a família franciscana da Ordem Franciscana Secular se reuniu em Trindade, Goiás, para viver um momento profundo de espiritualidade e peregrinação. Toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. O carisma de São Francisco ele é apaixonante porque ele nos chama a viver a simplicidade. Então é se entregar uns pelos outros. Fraternidade é isso, é você viver com o seu irmão, com todas as diferenças que todos temos, né? Mas aceitando e propondo melhorias e acolhendo. Esse é o amor, esse é o carisma de São Francisco, viver a obediência, a caridade e a castidade. Bem cedinho, no domingo, realizaram a Via Sacra na capital da fé, um gesto de contemplação que recorda o caminho de Jesus até a cruz. No início ela se chamava Caminhada Franciscana pela Paz. Acontecia sempre durante a festa do Divino Pai Eterno, mas depois da pandemia, decidiu-se optar por outubro, o mês de São Francisco. Então esse momento da família franciscana se reunir aqui na casa do Pai como filhos
de São Francisco e filhos do Pai Eterno também. A importância maior para nós é a reunião da família franciscana em torno daquilo que professamos na nossa fé, que é a vivência do Evangelho. Como obedientes à igreja, viver o Evangelho é estarmos juntos na missa, né? Então a gente sempre faz esse momento anual para reunir toda a família do Centro-Oeste juntos aqui. A gente faz uma peregrinação, antigamente era uma caminhada que a gente fazia de Goiânia para cá, hoje é uma romaria. A gente se reúne aqui, faz a via sacra até a igreja do Padre Pelágio, depois a gente volta para cá, finaliza com a celebração da Eucaristia. Para celebrar esse momento especial, o Frei Carlos Antônio foi quem presidiu a Santa Missa e aproveitou para falar sobre o significado da Romaria Franciscana e a importância de manter viva essa tradição. É o momento da família franciscana se reunir na casa do Pai Eterno para render graças a Deus, por mais um ano. Também pedir por toda a família franciscana espalhada pelo mundo, pedido também a Deus pela paz no mundo. Seguindo os ensinamentos de São Francisco, esses irmãos e irmãs renovam aqui em Trindade o compromisso de seguir o Evangelho e, claro, principalmente seguir todos os ensinamentos de São Francisco. Para mim sempre foi uma alegria muito grande de ser franciscano, E participar dessa romaria, para mim, assim, uma coisa... A gente sempre faz essa romaria, desde o ano passado, os outros anos. Então a gente se sente assim, muito feliz por estar aqui nesse santuário do Divino Pai Eterno, na casa do Pai. Inspirados pelo exemplo de São Francisco, os franciscanos veem a romaria como um tempo de reencontro e de manter viva essa tradição e devoção à Santíssima Trindade, assim como São Francisco de Assis. Essa tradição é muito importante para nós franciscanos, porque São Francisco tinha uma grande devoção com a Santíssima Trindade, em especial com o Pai Eterno. Então, para nós, como franciscanos, é nos unir a todo o povo que vem a esse santuário em devoção ao Pai Eterno e nós também darmos nosso agradecimento, a nossa adoração ao Pai Eterno. Nosso desejo é que todos continuem firmes, animados, firmes na esperança. Nós estamos aí no ano da esperança, no ano jubilar, certos de que o Pai Eterno é aquele que nos anima, é aquele que nos sustenta, e sempre também buscando imitar São Francisco, um filho amado do Pai Eterno, que foi mensageiro da paz, do bem, e ainda para os nossos dias é um grande exemplo a ser seguido. Então que todos permaneçam firmes na fé e na esperança. Pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, vossa bênção e proteção. Da pequena Wadowice à histórica Cracóvia, conheça agora os caminhos que moldaram a fé e a missão de São João Paulo II, o Papa que marcou uma geração com coragem, esperança e amor. Acompanhe. Bem-vindos a Katowice, no sul da Polônia, cidade em que, em 18 de maio de 1920, nascia Karol Wojtyła e anos mais tarde seria conhecido como Papa João Paulo II, um dos pontificados mais marcantes da história de toda a Igreja. E hoje a gente desvenda nas ruas desta cidade onde viveu o santo dos nossos tempos. Visitamos a casa onde nasceu São João Paulo II, hoje transformada em um museu. Cada cômodo guarda um pedaço da história daquele que marcou o século XX com sua fé e coragem. Entre os objetos expostos estão seus equipamentos de esqui, lembrança de um homem apaixonado pela vida e pela natureza. Há jornais que noticiaram sua eleição como Papa e uma coleção simbólica de terras vindas de várias partes do mundo, incluindo 2 do Brasil. O percurso se encerra num espaço especial dedicado às Jornadas Mundiais da Juventude, um dos maiores legados de seu pontificado e talvez o grande milagre de João Paulo II ainda em vida, reunir milhões de jovens ao redor da fé.
A 50 quilômetros dali, há uma cidade muito importante, Cracóvia, um município que respira história. Cada pedra, cada torre e cada praça guarda séculos de fé, cultura e resistência. Mas para os poloneses e também para o mundo, este lugar tem um significado ainda mais profundo. Foi aqui que amadureceu a vocação de um jovem chamado Karol Wojtyła, que o mundo conheceria mais tarde como São João Paulo II. A igreja de São Floriano, ela fica aqui na Praça Matejki, que é muito próximo do local onde era a cidade velha, a cidade de Cracóvia. E essa igreja, ela tem uma história muito interessante, porque ao vir saindo de Roma para a Polônia, as relíquias de São Floriano, foi escolhido um lugar para que fosse levantada essa igreja, mas sem ter sido escolhido antecipadamente. Foi um ato de milagre, foi uma experiência que podemos dizer que foi sobrenatural. Por quê? As carroças passando pelos caminhos, vindo em direção à Cidade Velha, exatamente aqui onde é o terreno da igreja, simplesmente os animais que puxavam as carroças travaram, eles empacaram. Por quê? Um peso que não existia em cima dessas carroças, foi como se fosse um peso sobrenatural, ocasionando a parada súbita dessas carroças. Eles não conseguiram dar sequência no caminho, o que foi entendido como um sinal divino de que aqui deveria ser erguida a igreja de São Floriano, que é o padroeiro de Cracóvia. Agora falando sobre a ligação dessa igreja com a figura de Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II posteriormente, é que aqui ele foi vigário antes de ser arcebispo de Cracóvia. E uma última curiosidade sobre toda essa história envolvendo São Floriano é que ele é o santo protetor dos bombeiros e existem histórias relacionadas a incêndios. Eles param de acontecer as queimadas depois que acontece uma intercessão para esse santo. Então, ele é conhecido como o santo protetor dos bombeiros. Olha, Valéria, fiquei super curioso e quero conhecer. Vamos lá? Vamos lá? Em 1967, Karol Wojtyła foi criado cardeal pelo Papa Paulo VI, consolidando sua influência na igreja. Sua trajetória culminou em 16 de outubro de 1978, quando foi anunciado como Papa João Paulo II, o primeiro pontífice polonês da história. O legado de São João Paulo II vai muito além de suas palavras ou de suas viagens pelo mundo. Ele nos deixou uma lição de coragem, fé e humanidade, mostrando que o amor e o perdão podem transformar até os momentos mais sombrios. Em Cracóvia, nas ruas que ele percorreu, nos santuários que guarda e no coração de milhões de pessoas, sua presença continua viva. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta com mais notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Colaboradores da Associação Filhos do Pai Eterno participaram de um workshop para definir as metas e o planejamento de 2026. A repórter Ana Luísa Abreu esteve lá e traz detalhes para a gente.
A Chácara Mãe do Perpétuo Socorro sediou um encontro mais que especial, integrando diferentes equipes e colaboradores da Associação Filhos do Pai Eterno, do Santuário Basílica, da construção da nova Casa do Pai e da Central de Relacionamento. Uma celebração presidida pelo padre Marco Aurélio, reitor do santuário, foi realizada para que todos iniciassem a semana com reflexão e leveza. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Um lanche caprichado também foi preparado para recepcionar esse grupo mais que especial. Logo depois, a sala de reuniões ficou cheia, com cerca de 30 colaboradores, participando de uma dinâmica bem interativa. O evento, nomeado Workshop para Líderes e Planejamento 2026, seguiu, conduzido pela equipe do Instituto Você. É um dia para pensar liderança, para pensar gestão, para integrar os times e para entregar aí para a FIPRE um planejamento de todo 2026 que traga muitos resultados e muitos eventos que pode fazer a diferença para a associação e para todos aqueles que colaboram e acreditam nela. Todos os profissionais aqui presentes na Casa de Retiro deixaram seus locais de trabalho para juntos viverem uma experiência enriquecedora e cheias de aprendizados para tudo o que está por vir. Metas e um planejamento muito sério serão definidos e colocados em prática em 2026. Nós sabemos que para um bom resultado, o planejamento ele é fundamental. E nós, com muita responsabilidade, sempre trabalhamos, e esse momento já é o tempo do planejamento, temos muita coisa em mente, já caminhamos muito com o planejamento, agora é a finalização desse planejamento para iniciarmos 2026, de fato sabendo o que queremos, para onde vamos, qual a missão que vamos realizar dentro do projeto macro, porque cada momento nós temos uma ação diferente em vista da grande missão. As diferentes áreas integradas que compõem a associação Filhos do Pai Eterno se complementam, tornando a missão única. Podemos dizer que todas as metas traçadas até outubro foram realizadas e agora a gente está traçando novas metas para 2026, que com fé em Deus também serão todas planejadas. O nosso olhar já se volta para o ano de 2026, tendo em vista as metas, os objetivos que nós precisamos alcançar. Enquanto TV Pai Eterno, o nosso objetivo, a nossa meta é, claro, sempre fazer com que o sinal da TV Pai Eterno chegue a mais casas. Então o projeto de expansão continua, né? Várias plataformas e acessos para que o devoto que está em casa possa ter esse contato com o nosso conteúdo, com a nossa programação. Toda a preparação foi feita com antecedência e dedicação para que as atividades seguissem um roteiro cuidadosamente organizado. É um trabalho muito importante que demanda de nós todos, né? Todos os gestores, todas as partes envolvidas, essa unificação. É o que a gente sempre fala e preza, né? Nós somos um só. Então, esse trabalho demanda, além de muita responsabilidade da nossa parte dos envolvidos, essa unidade. Um dos ensinamentos deste evento é que os objetivos podem ser alcançados com união e todos falando a mesma linguagem, o amor. Quando todos sabem a direção, sabem onde querem chegar, de forma alinhada, integrada e remam na mesma direção, o resultado com certeza é outro. Todo o trabalho que é realizado pela família de amor, a evangelização feita aqui do Santuário Basílica de Trindade, a construção do novo santuário e também as obras sociais redentoristas acontece graças à sua colaboração. Se você já faz parte da família de amor, muito obrigado. Se você ainda não faz parte, entre em contato conosco no telefone que aparece agora na sua tela e faça o seu cadastro.
mensalmente você receberá a carta evangelizadora contando um pouco do nosso trabalho realizado aqui em Trindade pelos missionários redentoristas. Agora, você vai conhecer duas histórias tocadas pela fé. Débora e Maria Eduarda passaram pela dor da dependência química, mas encontraram na Fazenda da Esperança um caminho de cura, acolhimento e transformação. Hoje, são testemunhas vivas de que com Deus é possível recomeçar. Vamos ver. Ser voluntária hoje é dar a vida, é dar tudo que a gente tem. Tudo que Deus me dá, eu dou para elas. Com essas palavras, que a Débora define a missão de ser madrinha na Fazenda da Esperança. Assim como ela, outros voluntários assumem um compromisso de acompanhar os recuperandos do local, isto é, alguém que está em processo de reconstrução da vida e recuperação da dependência química. E ela conhece bem como é estar do outro lado. Eu cheguei junto com meu irmão e quando eu cheguei aqui, eu achei que aqui era uma casa, vamos dizer, onde a gente ficava deitada, né? Recebendo medicação e não tinha lazer, não tinha nada. Aí foi quando foram me passando as regras, foram me passando as coordenadas, e aí foi quando disseram que eu ia ter que ficar num processo de 12 meses, que eu ia ter que não só ver o problema da droga, mas em si outras coisas que a gente não vem, acha que vem para cá não por conta disso. Hoje, quem um dia foi acolhida tem a missão de acolher. Uma das partes mais importantes é a espiritualidade, que é a chave, né? A partir do momento que eu identifiquei a parte da espiritualidade como um alicerce do tratamento, eu via, né, em outras voluntárias o desejo delas continuar aqui, doando a vida, sem nada de financeiro. Fundada em 1979 em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, a Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica ligada à Igreja Católica, dedicada à recuperação de pessoas com dependência química. Hoje, está presente em mais de 160 unidades espalhadas por 28 países, sendo mais de 100 apenas no Brasil. Nas fazendas, os acolhidos redescobrem a dignidade por meio da oração, da laborterapia e do apoio mútuo, reencontrando no Evangelho o caminho da verdadeira esperança. Convivência, trabalho e espiritualidade. Esse é o eixo que sustenta o processo de recuperação aqui na Fazenda da Esperança. Aqui, cada pessoa é um testemunho vivo de transformação. Maria Eduarda chegou à Fazenda da Esperança em busca de um novo começo. Entre o trabalho, a oração e a convivência com a comunidade, ela tenta se reerguer, reencontrar a esperança e redescobrir a própria dignidade. Aqui, cada dia é um passo no caminho do recomeço. Eu cheguei aqui dia 4 de abril desse ano. Eu com meu filho, o Noah. Ele tinha 2 anos quando eu cheguei aqui, agora ele está com 3 anos. Eu cheguei aqui totalmente destruída, né? Totalmente desestabilizada, tanto psicologicamente como fisicamente. Não só eu, como meu filho também. Eu não tenho dificuldade com o trabalho. Qualquer coisa que me coloquem para fazer, eu abro meu coração e faço da melhor forma possível. Eu me dou muito bem no terreno. A casa que eu moro agora é a casa de Bernadette, que é a casa que cuida do ateliê da fazenda. A gente costura, a gente borda e eu também me dei muito bem com isso. Em fazer toalhinha, pano de prato. O caminho de Maria Eduarda é parte desse processo contínuo que se renova a cada dia na Fazenda da Esperança. Histórias como a dela se entrelaçam com exemplos de superação, como o da de Débora, que um dia também precisou de ajuda e hoje, livre da dependência,
dedica-se como voluntária a acolher quem chega. Nesse encontro de vidas, uma fortalece a outra e a esperança se multiplica em gestos de partilha e amor. Eu tenho muita gratidão por Deus, por Ele não ter desistido de mim, porque eu vejo uma mulher, né, transformada, porque minha família não acreditava em mim. E hoje a relação que eu tenho com a minha mãe, a relação que eu tenho com meus primos, é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer. Eu vejo uma pessoa totalmente mudada, totalmente a melhorar cada vez mais. Lógico que a gente precisa amadurecer em alguns aspectos, né? Mas eu vejo uma mulher abençoada por Deus. Em Campina Verde, Minas Gerais, a visita da imagem peregrina reuniu centenas de fiéis numa grande celebração, cheia de esperança, de oração e de gratidão. Vamos ver. A fé e a devoção ao Divino Pai Eterno atravessaram fronteiras e chegaram até Campina Verde, em Minas Gerais. A imagem peregrina foi recebida com muita emoção pelos fiéis na paróquia Divino Pai Eterno. Só de ver o Padre Sidney aqui lá de Trindade, aqui na nossa cidade, isso é bom demais, não é? Maravilhoso. A programação começou no fim da tarde com a acolhida da imagem na igreja. De lá, uma grande carreata percorreu as principais ruas da cidade, até a paróquia, reunindo devotos que expressaram com alegria sua gratidão e fé. Que de bom que podia acontecer, não é? E Divino Pai Eterno vir aqui para nós, nossa Senhora, que bênção, é maravilhoso. E é uma grande alegria poder estar aqui em Campina Verde, aqui em Minas Gerais, trazendo a imagem peregrina numa paróquia dedicada ao Pai Eterno, que tem sua origem desde 1843. Então, é expressão de fato da nossa fé, do nosso amor, do nosso carinho ao Divino Pai Eterno. Na chegada à igreja, o padre Eduardo Reis, pároco da comunidade, junto com o padre Sidney Martins, missionário redentorista, prefeito de liturgia da Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, celebrou a missa em um clima de profunda emoção e espiritualidade. Eu sou devoto do Divino Pai Eterno desde os meus 5 anos de idade. A minha mãe me levou a Trindade, eu tinha 5 anos, morava em Monte Carmelo, e no santuário antigo, né, no Divino Pai Eterno, eu tinha 5 anos de idade e me tornei devoto. Depois morei em Goiânia por mais de 20 anos, sempre fui à Basílica, fui a pé para a Trindade, recebi uma graça do Divino Pai Eterno, cumpri o meu voto. Estou muito feliz hoje aqui em Campina Verde, sendo pastor dessa comunidade, de receber a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Para nós é uma riqueza, é uma bênção muito grande para mim, para a comunidade, para toda a cidade de Campina Verde. Durante a celebração, a Central de Relacionamento também participou da ação, cadastrando novos integrantes na família de amor e acolhendo os devotos. A missa, que reuniu centenas de fiéis, foi cheia de emoção, de fé e muito aprendizado. Paroquianos aqui desta paróquia do Divino Pai Eterno em Minas Gerais estão ali contemplando também a imagem, fazendo seu pedido de oração e devoção ao Divino. Um momento cheio de alegria e também de fé. É uma coisa assim que não tem explicação, estar na frente do Pai Eterno, participando dessa missa tão linda. Essa imagem peregrina, né? Muito lindo. Entre os testemunhos, orações e agradecimentos, a visita da imagem peregrina deixou uma mensagem de fé e esperança no coração dos mineiros, reforçando a presença do Pai Eterno em cada família. Minha avó paterna, Ana Rosa, ela é muito devota do Sagrado Coração de Jesus, do Divino Pai Eterno, e já tinha a nossa igrejinha do Divino Pai Eterno, essa aqui. E a minha avó me ensinou a rezar o terço,
E chegávamos nas famílias, falava, não tem quem tira. Minha avó falava, tem a minha neta, Paulina. E eu ajoelhava e tirava. Aí tinha uma devoção muito grande para aprender a rezar o rosário. Aprendi. Então, minhas orações diárias é o Santo Rosário Mariano, o Santo Rosário da Misericórdia e 90 Salve Rainha. É minhas orações de todo santo dia. A visita da imagem peregrina renovou a esperança e fortaleceu a fé de muitas famílias, entre elas a da devota Lúcia Nunes, que compartilhou as graças alcançadas. Eu sempre peço a Ele graças pela minha família e graças a Deus eu sempre tenho alcançado a paz, a união entre os familiares. Divino Pai Eterno, é tudo de bom. Eu sou consagrada a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A devoção ao Divino Pai Eterno também guia a caminhada de Isa Maria, que faz parte da família de amor e partilha sua fé. Todo mês eu contribuo. Nossa, é a melhor coisa que eu tenho, que eu acho, é contribuir com as minhas igrejas, com o Pai Eterno, com a Vila-São Cotolengo. Quantos mineiros vão à casa do Pai todo final de semana, durante toda a semana, e é uma alegria poder estar aqui hoje como que o Pai indo ao encontro dos seus filhos. É o Pai Eterno, que nos ama tanto e quer sempre estar próximo dos seus filhos. Por isso é uma alegria estar aqui, a partir da imagem peregrina, poder oferecer essa oportunidade do Pai que se faz próximo, do Pai que vai ao encontro dos seus filhos para abençoar, para cuidar e proteger com amor e carinho. Eu amei o Padre Eduardo com o Padre Sidney, para vocês estarem aqui na nossa presença, na nossa humilde cidade de Campina Verde. É uma bênção de Deus. Nós só temos que louvar e agradecer, viu, Divino Pai Eterno? Porque Ele é sempre tudo de bom. E assim, encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você. Desejo a você uma excelente e abençoada semana. Fique na paz e na proteção do nosso Deus, o Divino Pai Eterno. Até breve.